Tá chovendo, é? Tá? É bom que eu possa esticar, né? Aí chover, né? Então os irmãos têm pressa para ir para casa não, né? Ô glória! Manda chuva, Jesus! Ô glória! Amém? Estão me ouvindo? Cuidado só se alguma goteirazinha aí pode pingar em vocês. Lucas capítulo 15. Lucas 15. Versículo 25. Lucas 25. Aliás, Lucas 15, versículo 25, ok? Até o 32 a gente vai ler. Diz assim, ó. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E o servo lhe disse: o teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele respondendo disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi o mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe diz: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa, regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi achado. Amém? Eu faço a pergunta para a igreja: quem dos dois filhos estava mais perdido? O filho pródigo que pegou a herança e saiu, ou o filho que estava dentro de casa? Qual dos dois estava mais perdido? E eu gostaria justamente de trazer essa reflexão hoje à noite. Perdido dentro da igreja. Esse texto de Lucas, ele fala sobre o irmão do irmão. Ele fala sobre o irmão do filho pródigo. Ele aponta o terrível perigo de estar na casa de Deus, estar na casa do Pai, estar dentro da igreja, às vezes obedecendo, e pior, dentro da igreja desobedecendo. Ele aqui estava dentro da igreja, estava obedecendo o pai, e mesmo assim ele não se sentia um filho. Agora, quem está dentro da igreja está desobedecendo a Deus. Qual o pior? É o filho pródigo? É esse irmão do filho pródigo? Ou é você? Responda para Deus, porque nós sabemos que Deus, em Gálatas diz assim: a Deus não se engana, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo o que plantar, vai colher. E aí, queridos, preste atenção. Esse jovem, ele estava dentro da casa do pai,
Ele estava obedecendo às leis do pai. Tipo, filho, vá para o campo limpar. Filho, precisa restaurar aquela cerca. Meu filho precisa levar esse gado daqui para acolá. Meu filho precisa tirar o leite 3 horas da manhã, porque fulano vai vir pegar. Meu filho tem que separar aquele leite para poder fazer o queijo, etc, etc. Ele estava obedecendo. Ele estava obedecendo. Ele estava cumprindo os deveres. Ele não estava aqui se enveredando pelos antros do pecado. Ele não estava como o filho pródigo, gastando dinheiro com meretrizes, com prostitutas, que é o termo que tem aqui. Ele não estava, desculpa a expressão, no cabaré. Ele não estava nos prostíbulos. Ele não estava na noitada. Ele não estava nos bares. Ele estava dentro de casa. E mesmo assim, esse irmão mais velho estava perdido. E ainda assim, amados, sem estar nesse ambiente de antros de pecado, ele estava perdido. E eu me pergunto, quantos crentes estão perdidos dentro da igreja? Quantas mulheres estão perdidas dentro da igreja? Quantos homens estão perdidos dentro da igreja? Quantos maridos estão perdidos dentro dos seus lares? Ou estão perdendo o seu lar? Eu quero que você saiba que Deus é um Deus de princípio. Quem quebra princípio vai sofrer as consequências. Não importa. Pode ser eu, pode ser você. Se eu quebrar princípios de Deus, eu me lasco. A mão dele pesa. Então, irmão, isso aqui é um chamado. É uma reflexão. É alguém pegando no ombro e fazendo assim, ó. Acorda, macho. Acorda. Está indo para o abismo. Então veja bem, preste atenção. Nós podemos chegar a essa conclusão de que ele estava perdido pelas seguintes razões. Você sabia que as pessoas estão vivendo da igreja e vivem escravizadas? Mas o texto que diz em João que se Cristo verdadeiramente vos libertar, sereis livres, e conhecereis a verdade vos libertará. Cadê o poder desses versículos que não está atuando na sua vida? Porque professar o nome de Jesus, vir na frente, eu confesso Jesus, e viver uma vida desmantelada, é estar, segundo Hebreus, pisando novamente o sangue da aliança. E a Bíblia diz que não há nenhuma expectação para essa pessoa senão ser lançado com os ímpios no juízo eterno. Ei, não se engane. Existe o céu, existe o inferno, existe o Hades, existe um juízo de Deus. Não pense porque todo mundo está vivendo aí no mal, no erro, e está dando certo com ele, não pense que vai dar certo para você não. Não vai dar certo não, filho. Nunca deu certo para ninguém que anda com a carapuça de cristão e vive desmantelado. Nunca funcionou. Porque a Bíblia diz que quem não se arrepende, Isaías, Jeremias, quando ele quis se calar, os ossos dele começaram a queimar, a arder. Eu vou dizer uma coisa para você: a partir de hoje seus ossos vão queimar. Você vai sentir um calor tão grande nos ossos que não vai ter medicamento que vai sarar você, até que você caia de joelho e reconheça que o Senhor é Deus e se arrependa dos seus pecados. Vai gastar o dinheiro com remédio, não vai ter cura. Presta atenção no que eu estou dizendo. Houve uma época, tinha gente desmantelada na igreja, dizia assim: quem a partir de hoje se comportar dessa forma, ou vai virar gay ou vai virar lésbica. Você sabia que uma boa parte viraram gay e outros viraram lésbica? Porque não quiseram se consertar, porque não quiseram se aprumar diante de Deus. Então é mais fácil se ajustar diante do Senhor, se consertar com o Senhor, do que viver debaixo da maldição. Sim ou não? Sim. É tolice, irmão, a pessoa, depois de conhecer a verdade, escolher o caminho do engano, da mentira. Esse jovem, ele estava dentro da casa do pai, mas ele não era livre. Ele não vivia como um filho. Você não está vivendo como um filho, como uma filha. Mas ele estava vivendo como escravo. O pai diz: tudo que eu tenho é teu, tu pode pegar aí, no dia que você quiser,
pai, vai ter o meu amigo ali, eu estava pensando a gente celebrar o aniversário dele, queria um cabrito. Pode pegar, meu filho, escolhe um lá. Era dele. E quantos crentes estão assim, eles andam com medo de Deus. Deus não quer que você tenha medo dele, Ele quer que você o ame. Esse filho, ele estava ali fazendo as coisas para o pai, mas ele não era livre, ele tinha uma motivação errada. Sua obediência não provinha do coração. A obediência dele provinha da obrigação. E ele nunca entendeu que é filho, e o pior de tudo, ele nunca conheceu o amor do próprio pai. Não conhecer o amor do pai, amados, é uma das piores coisas que pode existir para o caminho da infelicidade. Quanto tempo você está caminhando com Cristo? Quanto tempo você está na igreja e você ainda não conhece seu pai? Você ainda não conhece seu pai? Um discípulo chegou para Jesus e disse: mostra-nos o pai. Disse: Tomé, há tanto tempo eu estou convosco, quem vê a mim vê o pai. Você conseguiu pelo menos ver Jesus? Ou você está com nem aqueles que estavam no caminho de Emaús, andando com Jesus, não sabia que era ele? Os olhos cegos. Irmãos, uma coisa que a gente tem que ter cuidado: a caminhada cristã é longa. Não é você aceita Jesus aqui, amanhã você vai para a glória, não. A caminhada cristã é o que Cristo ensinou. Todo dia. Quando? Todo dia. Tome a sua cruz. Ele não mandou tomar a cruz dele. A cruz dele era os nossos pecados. Ele já levou o maior peso. Ele disse: todo dia tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Esse é o segredo para uma vitória na vida cristã. Quem não faz isso vai fracassar. Presta atenção no que eu estou dizendo. Você está nadando e vai morrer na beira da praia, e você não vai beber a água do coco que está lá na praia. Depois de 99 para cá, às vezes eu perco os anos, sei lá, 27 anos, 25, não sei. Aí agora eu vou perder? Eu estou mais perto da volta de Jesus, agora eu vou vacilar? Agora eu vou cometer bobagens e vou perder tudo aquilo que foi sacrificado para trás? Não, de modo algum. Agora é que tem que ter mais resiliência. Agora é que tem que ter mais determinação. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Estão recebendo? Oh, glória. E muitos dentro da igreja estão vivendo assim, que nesse filho do irmão, o irmão do filho pródigo, se acostumou a ir à igreja. Você sabia que hoje eu tinha uma outra palavra, não era essa. E tinha outra que eu estava pensando. Aí cheguei aqui, cadê? A palavra sumiu. Não achei mais. Eu salvo aqui, cadê? Não achei. Eu disse: não, você vai falar essa. Muitos crentes estão dentro da igreja, irmãos. Se acostumou a ir à igreja, mas ainda não entendeu o motivo. Por que você veio para a igreja? É para ver o pastor? Tem gente mais bonita do que eu. Tem gente com um corpo mais atlético do que eu. Por que você veio para essa igreja? As paredes é feia, irmão. As paredes não estão rebocadas, não. O piso é piso grosso. Por que você vem para cá? Quando eu venho para cá e chega ali, Senhor, eu guardo o meu pé. Me perdoa, me santifica. Tudo que eu vi durante a semana, me perdoa, Senhor. Se alguma coisa me fez desejar o mal ou cobiçar o pecado. A Bíblia diz que a gente tem que entrar na casa do Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guardar é fazer a reflexão de caminho, que caminhos eu estava andando. Porque não é vir na igreja no domingo e dizer assim: Senhor, Pai, eu te adoro, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, amém. Não, não é não.
É o que você viveu na segunda, viveu na terça, viveu na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, até às 18 horas, entrou aqui, aí Deus vai dizer assim: agora eu recebo a sua adoração. Tem gente que vem no domingo, a oração, a adoração dele, a oração dele, Deus vira o rosto. Me desculpa eu dizer isso, porque a vida está suja, desmantelada, a boca é podre, a boca amaldiçoa, a boca espragueja. E a partir de agora, quem ceiar nesse comportamento vai morrer. Escuta o que eu estou dizendo. A partir de agora, quem ceiar com esse comportamento iníquo vai morrer. Vai morrer. Se prepare que eu vou fazer o seu enterro. Porque você não quer se consertar. Você não quer deixar o Espírito Santo aprumar a sua vida. Não quer deixar o Espírito Santo guiar você para que você seja um tipo de Cristo aqui na terra, um tipo entre aspas, alguém que reflete a glória de Jesus. A vizinhança vê o diabo em você e não vê Deus. Te converte, irmão. Está errado, filho. Está errado. Está errado, irmã. Não é isso para que Deus chamou a gente, não. Deus chamou para a gente orar, jejuar, matar a carne, se sacrificar e obedecer a Ele. Vocês estão entendendo, amados? Muitos vêm para a igreja por obrigação. É um peso, é um fardo. Orar para você 5 horas da manhã é um peso, é um fardo. Meu Deus, eu não acordo, mas acorda às 4 horas da manhã para ir para o trabalho. Acorda, não sei que hora da noite para atender uma corrida. Orar é pesado, irmão. Tu está doente. Tu está doente. E quem está doente está precisando de remédio, de médico. E Jesus é o remédio, Jesus é o médico. Vocês estão entendendo, amados? Obedecem, mas não tem alegria. Que Jesus, olha, uma das coisas aqui bem básicas, vem aqui, ó. Deus ama aquele que dá com alegria. Ele está falando do dinheiro. Agora, Deus ama quem dá a sua vida com alegria. Deus se alegra com quem dá o seu louvor com alegria. Tem gente que nem bater palma bate, tem gente que nem cantar canta, tem gente que nem dizer amém, diz amém. Vem para a igreja só o corpo, se tirar o corpo vem só a roupa. Você virou um ritualista. Você precisa morrer de novo. Cada domingo, irmão, tem que vir com a expectativa. É um maná que a gente vai colher. É algo sobrenatural de Deus. Deus está escrevendo mais um capítulo da minha história. Deus vai descortinar mais bênção para a minha vida. É assim que a gente tem que viver. E não dar um passo para frente e 3 para trás. Dá um passo para frente e 2 para trás. Essa conta não vai bater não. Tu não vai chegar a lugar nenhum, irmão. Vocês estão entendendo, amados? Muitos estão vivendo como escravo. Muitos estão na porta do templo, não estão nem no templo, estão na porta pedindo esmola de Deus. Deus não quer esmoléu, não. Deus é nosso Pai. Jesus Cristo morreu naquela cruz para destravar tudo aquilo que Adão e Eva tinham perdido no jardim do Éden. Só que você precisa alinhar a sua vida com Ele. Você precisa alinhar os seus pensamentos, a sua fé com Ele, para que o reino dele se manifeste na sua vida aqui. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu, comprou para Deus reis e sacerdotes, e fez sacerdote aqui na terra. Eles reinarão em vida, mais ou menos assim. Você não é para viver como escravo. O escravo trabalhava numa senzala. A escravidão está aqui, ó, na mente. Você não age como filho, você não pensa como filho, você não canta como filho, você não vibra como filho, você age, pensa, fala como escravo.
como alguém que não tem Deus, como alguém que não vive no reino de Deus. Você ainda não entendeu o que é ser filho de Deus, você ainda não entendeu o que é viver o reino de Deus. Quem vive assim como escravo dentro da igreja não tem prazer no que faz, e acha que é pelo fazer que vai ter algum tipo de salvação. É como que a salvação fosse pelas obras, que vai receber alguma recompensa necessária por aquilo que fez, que faz. Quando a gente tem a consciência de filho, não é o que a gente faz ou deixa de fazer, se eu oro mais ou oro menos, não é isso. Os céus estão abertos sobre a nossa cabeça. Orar mais é que eu quero mais comunhão com meu Pai, louvar, bendizer, porque eu quero exaltar o nome dele com mais intensidade. Esse rapaz, irmão do filho pródigo, ele vivia dentro da igreja, mas estava com o coração cheio de amargura. Tem muitos crentes que não vêm no domingo porque está cheio de amargura, amargurado, estão doentes, estão morrendo no deserto. E Moisés não pegou os ossos de quem morreu no deserto e levou para enterrar na terra prometida, não. Se você quer ir para o céu, pode juntar aqui lado a lado comigo. Mas se você quiser ir para o inferno, não vou perder tempo com você não, filho. Eu vou ajudar aqueles que querem ser ajudados, eu vou trabalhar com aqueles que querem ser lapidados. O crente que de tanto ouvir a palavra, quanto tempo você já ouviu a palavra? Você já era para ser mestre, doutor da lei, doutor das escrituras. Aí tem que novamente ensinar os rudimentos da doutrina de Cristo para você. Desculpe, tenha vergonha na cara, irmão. Isso não é comportamento de filho, de herdeiro, de alguém que nasceu de novo, de alguém que tem o Espírito Santo. E eu estou falando com todos, desde os jovens, mães, pais, que não ensinam os filhos a se comportar na igreja, não ensina nem em casa e pior na igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês: a partir de hoje é proibido dar Santa Ceia para criança. Ela não é batizada. Por que ela não é batizada e ela ceia? Vocês estão tratando a ceia do Senhor com leviandade. Vocês estão tratando a ceia do Senhor com promiscuidade. A criança não é batizada. E por que ela ceia? Vocês não estão ensinando a verdade para elas. Não, você vai crescer quando você tiver os seus 12, 13 anos. Na idade que você tiver consciência de aceitar Jesus, você vai confessar, você vai se batizar, a partir daí você ceia. Vocês estão entendendo, irmãos? Não faça isso não, irmãos. Às vezes a gente já tolera aqui de cima, aguenta, mas chega um ponto que a coisa fica tão forte, diz assim, ó, ou tu fala, ou a chibata vai para você, e a chibata não vai vir para mim não, porque nós precisamos nos comportar como uma igreja santa, uma igreja eleita, uma igreja que tem temor e tremor, uma igreja que sabe a quem está servindo, quem está amando. Vocês estão entendendo, irmãos? Hoje é mais um culto de doutrina, né? Ele vive dentro da igreja, mas está com o coração cheio de amargura. Deixa eu dizer uma coisa para você: você conhece pessoas que estão dentro da igreja e estão cheias de amargura. Você conhece. Se você diz assim, aponte, você sabe, você conhece. E por que essa pessoa não deixa toda a amargura, como diz Pedro, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade e amargura? As pessoas não querem mais a Cristo, as pessoas não querem mais pagar o preço, as pessoas não querem crucificar a sua carne, as pessoas querem um fast food. Liga aqui, a comida chega na sua porta da sua casa. Reino de Deus não é assim não, filho. Mulheres, preste atenção. Você orou tanto tempo pelo seu marido, ele vem para a oração e você não vem. Cuidado. Seu marido pode esfriar e ficar pior, voltar a se prostituir, beber, entrar num mundo devasso,
Depois você vai vir chorando aqui. Dá vontade de tirar o cinturão. Onde é que tu estava quando estava tudo bem? Porque quando estava tudo pior, estava na igreja. Quando está tudo bem, não pisa mais na igreja, não anda mais na igreja, não canta, não vem, não adora, não serve. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele não se alegrou com a restauração do seu irmão caído. A Bíblia diz que ele veio do campo. Ele vinha de onde? Ele vinha do trabalho. Tem gente que está colocando o trabalho, dando mais do trabalho do que para Deus, cara. Temos que trabalhar, mas temos que nos alegrar. Quando ele chegou, que viu aquela festa, ei, fulano, que negócio é esse aí? Não, mas é teu irmão que chegou, teu pai matou aquele boi, que era para o final do ano, para o Natal, né? Na época ele não tinha Natal, mas era final do ano, na festa da colheita. Foi mesmo, foi. Não vou entrar não. Aí o criado foi assim: ei, patrão, o teu outro filho, o mais velho, ele chegou e está ali emburrado. Ele não se alegrou. Você quer conhecer uma pessoa que é amiga? É quando ela se alegra com as tuas vitórias, com as tuas conquistas. Quando você conta algo para alguém, algo legal, e a pessoa fica ali, é mesmo, mas a casa podia ser melhor, tem uma rachadura, começa a ver defeito. Toma cuidado, se afaste, porque ali não é alguém bom para estar caminhando junto, não. Vocês estão entendendo, amados? Ele nem se alegrou. Para ele, quem erra não tem chance de restauração, nem deve ser objeto de perdão. Na religião dele não havia agenda para o amor, mas a palavra de Deus diz que quem não ama ao seu irmão ainda permanece nas trevas. O ódio que aquele irmão sentia pelo irmão mais novo não era menos grave do que o pecado de dissolução que outro cometera fora da igreja. O ressentimento que crepitava em seu coração o isolou do pai e do irmão. Às vezes eu olho assim: fulano, cadê fulano? Não vem mais não. Fulano, cadê esse? Não está trabalhando. Eu conto isso, vou repetir para vocês. Quando eu vim do Eusébio para cá como missionário a primeira vez, a gente comeu o pão que o diabo amassou. Nós não tínhamos o que comer. A igreja não nos dava nada. A igreja só pagava o aluguel, a energia e a água. O resto eu tinha que me virar. E aí a gente saía vendendo uns melzinhos, nas garrafinhas de vidro, aqueles mel para garganta, mel de cumaru, mel de hortelã, aqueles xarope. A gente saía vendendo aqui dali para poder ter o dinheiro para comprar naquele dia. Todo dia tinha que sair para vender. Comprava uma caixazinha de 24 garrafinhas e ficava tentando vender no mês ali. Daquele dinheiro a gente tirava o dinheiro para a gente poder comprar as coisas para comer. Uma dificuldade horrível. E pregando com fé, com amor. Eu não fazia o culto dentro de casa, eu fazia no meio da rua assim. É como que eu tivesse a casa, tinha um espaço na casa, mas para ninguém saber que era a igreja, eu botava as caixas no meio da rua e ficava pregando, os bancos tudo vazio. Rua 12 do Diadema, na rua que morava a mãe da Damares. Ficava lá pregando. Aí veio a oportunidade: irmã, auxilia, eu ouvi dizer que seu marido é mecânico de moto. Pois diga a ele que eu tenho uma proposta para ele. Ele vai para Itaitinga. Ele vai tomar conta de uma casa de peça. A oficina é dele. O serviço da oficina seria meu. E ainda vai ter uma porcentagem em cima das peças que vender. Aí eu cá comigo: vai ser bom, vou ganhar dinheiro. Mas mecânico, eu já sei como é que é.
A moto chega, o cliente está ali, é dia de culto. Eu ia ter que entregar a moto para o cara, mas eu vou ter que viajar, não sei o que. E a gente que é mecânico, né, Zildo? A gente quer concluir o serviço, a gente não quer deixar o serviço para o dia seguinte, só se for um bucho muito grande. Eu disse, quer saber, não corre, mas eu vou para a oficina, vou ficar lá dentro. Itaitinga era onde eu, na época de militar, eu era perdido. Eu ia rever os velhos comportamentos. Eu disse, quer saber de uma coisa, meu? Eu não vou não. Auxília, diga lá pro... Como era o nome do homem lá, Auxília? Aquele que tinha o depósito lá ali, de cimento. Como era o nome dele? Seu Santana. Diga ele que eu não vou não. Senhor, tu me guarda, me protege, me sustenta, me dê o alimento, não deixa faltar nada. Mas eu não vou não, porque se eu vou para lá eu vou morrer. Eu vim para cá, eu vim pregar aqui. E o que eu quero dizer com isso, amados, é que quando a gente tem um foco em Deus, a gente tem que abrir mão de outras coisas. Eu poderia ter muito bem, era lícito eu ir ganhar bem, dar alimento melhor para a família, talvez ter uma moto, ter um carro. É lícito, não é errado não, mas só que isso é uma decisão de cada um do coração, e essa decisão eu tive que tomar. Essa decisão é justamente que Deus fez e nos abençoou. Vocês estão entendendo, amado? Quem não paga o preço pelo reino não é digno. Principalmente quem almeja o episcopado, o pastorado, tem que pagar preço. Você vai ser testado em todas as áreas. Todas. Não é eu que testo não. É o Senhor que testa. Ele vai provar nas mínimas áreas, no detalhe do detalhe. Ele prova, para depois ele aprovar. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Então não vivo dentro da igreja como o irmão do filho pródigo, cheio de amargura, de ódio. O ódio que ele sentiu pelo irmão, mas era muito grave. Ele vivia dentro da casa do pai. Ele estava na presença do pai. Com certeza aquele filho, ele sentava na mesa para tomar o café com o pai. Talvez tinha uma manteiga, tinha uma uva passa, tinha uma pasta de figo, tinha as iguarias da época, tinha um queijo, tinha um leite, tinha o que eles podiam fazer, que eles colhiam e plantavam. Ele vivia dentro da casa do pai, na presença do pai, mas andava como um solitário. O que a Bíblia diz? Preste atenção. É melhor ser dois do que um. Porque se um cair, tem quem o levante. Irmãos, preste atenção. Conselho sábio do ancião. Escuta. Eu me converti no 21 de fevereiro de 99. Sabe o que eu fiz? Eu colei nos irmãos que era referência na igreja. Eu nunca andei com gente que murmurava do pastor. Na minha casa não vinha ninguém para murmurar da liderança. Esses homens que eu colava neles, que eu queria aprender com eles. Irmão Aristófanes, hoje é pastor lá em Flores. Irmão Zé Pinto é pastor lá numa igreja no Tabuleiro. Outro é pastor lá na Cabeça Preta, já Limoeiro, do Tabuleiro, Rio Grande do Norte. São pastores. Eram homens que eu via referência na palavra, santidade, no comportamento, no procedimento. O que eu quero dizer? Tu está andando sozinho. Tu não tem um irmão que te fortalece. Tu não tem um parceiro de oração. Tu não tem alguém que tu comunga. Tu vai cair, irmão. É só questão de tempo. Quem anda só cansa. Eu aprendi uma coisa nos livros que eu li, que diz o seguinte: às vezes a gente quer ir rápido, então vá só.
Mas tem coisa que a gente vai só. Na vida vai ter as etapas que você vai ter que andar com alguém. Tem etapa do jovem que ele anda só. Botou uma roupinha, um calçado, uma coisa, ele vai para onde ele quiser. Mas chega um momento que ele conhece alguém, ele começa a namorar. Aí ele casa. E agora eu vou dar um conselho para os jovens. Jovens, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma profissão. Você não pode casar se você não tem uma profissão. Você não sabe fazer um ó com a quenga, aí quer casar, vai encher o bucho da menina de filho. Tu tem que ter uma profissão. Aí tem gente que vai trabalha no Cabral e fica 3 meses, sai, vai não sei para onde sai, vai não sei para onde sai, vai não sei para onde sai, e nunca aprende nada. Se Deus o livre, eu não puder mais ser pastor, eu sei consertar a moto, não lembro como aperta um parafuso. Eu sei trabalhar no computador como gestor de tráfego, gerenciando campanha, eu sei. Eu sei fazer um site. Eu sei extrair dados num banco de dados. Eu sei, eu estou aprendendo, aprendi. Mas você está fazendo o que da vida, filho? Não estuda, não se prepara, não vê nada, não se capacita, aí quer casar. Já está no barco, já tem coisa. Você tem que ter, não tem uma profissão, mas tem um negócio, né? Expedito, vende queijo. Para onde ele for botar uma banquinha de vender queijo, ele vende. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando eu saí das Forças Armadas, eu não queria ser vigilante, que quem sai das Forças Armadas vai ser vigia. Eu não quero ser vigia. Com todo respeito aos vigilantes, aos seguranças, nada contra, mas não dá para mim ficar à noite acordado, vigiando o corpo dos outros e lá em casa desamparado. Não, eu tenho que estar em casa. Aí foi o que eu fiz, fui fazer tapioca. Vendia aquelas tapioquinhas. Já andei empurrando carrinho de geladeira, catando ferro velho, apanhando plástico velho para vender. Já fiz tudo isso aí, não tenho vergonha de dizer não estava roubando. Porque na minha época eu não tive a oportunidade de estudar como você está tendo hoje. Você tem a faca e o queijo, tem conhecimento dado de graça na internet. Mas é muito fácil deixar a vida levar. E aí vive como uma pessoa desesperada, escravo dentro da igreja. Não tem liberdade, não consegue viver. Às vezes tem emprego, tem certas coisas que não é de Deus. É para tirar a pessoa da presença de Deus. E eu tenho que dizer não. Jesus foi provado nisso. Está com fome, transforma a pedra em pão. O que o diabo queria? Meu irmão, Deus sabe, a igreja vai ficar aí. Não, meu irmão. Quem anda em aliança sabe. É aliança. Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Não desampara os meus. Cuida, alimenta, fortalece. Mas eu estou aqui, Senhor. Está doendo. Eu não tenho tudo que eu queria ter. Mas também lá no mundo, quando eu tinha, na época das Forças Armadas, eu ganhei muito dinheiro, irmão. Muito. Mas não rendia para nada. Não rendia para nada. Não dava para nada. O teu dinheiro não dá para nada. Sabe por quê? Porque você não está na presença de Deus. Porque quem está na presença de Deus, R$1 ele multiplica. Quem está na presença de Deus, ele faz assim, ó. O irmão está lá dormindo. O irmão está aqui precisando de alguma coisa. Deus bate no coração da porta de quem tem. O que foi, Senhor? Te levanta, prepara uma cesta e vai deixar para fulano de tal.
Quando não tiver ninguém na cidade com coração sensível para obedecer a Deus, Deus vai trazer pessoas de outra cidade. Estava no Eusébio, um tempo difícil, a Vitória com os pés doentes, aquele negócio todo, aluguel, a Cília trabalhando, mas o dinheiro bem curtinho mesmo. E a gente tinha dia assim que às vezes não dava para o alimento ir até o final do mês, aquele negócio todo. E aí na cidade não tinha ninguém para ouvir o coração de Deus. Deus mandou uma carreta, parou uma carreta lá em... Irmão Edson, eu vim aqui te ver, irmão. Deus mandou te deixar um negócio. Meu irmão, não foi uma vez, duas não, foi várias vezes. Santa Quitéria do mesmo jeito. Por que você está desesperado? A Bíblia diz, não sei qual é o salmo assim, que é aquele que pode trabalhar de madrugada, se Deus não vigiar a casa, se Deus não trouxer, em vão vai trabalhar, em vão vigia. Você perdeu a confiança em Deus, você não confia mais em Deus, para suprir sua necessidade. Ser cristão de boca é fácil, irmão, tem um monte aí, ó. Quando Deus for arrebatar a igreja, Ele vai fazer assim, ó, um bocado de fruto podre. Vai ficar aqueles que têm liga, aqueles que estão com a seiva. Eu espero que você não caia. Eu espero que você esteja ligado na videira. Então, Senhor, eu estou aqui. Chore nos pés do Senhor. Chore. Como diz a música do Matos Nascimento, eu não concordo muito com a letra. Vai gemendo, orando e chorando. Tu não geme mais, tu não chora mais. Tu quer resolver teus problemas e tu não resolve, o dinheiro não dá para nada. Não dá para nada, não dá para nada, não dá para nada. Não sobra nada, e pior, nem a vida da pessoa está mais servindo, porque ela está morrendo. Apóstolo Paulo, ele dá um conselho, ele diz assim, ó, você tem o que comer, você tem o que beber, você tem o que vestir, se contente. Claro que Deus quer que a gente tenha mais, mas quando a gente coloca a nossa busca desenfreada por ter mais, por possuir mais, como a gente, isso não vai trazer felicidade, nunca trouxe, nunca trará, porque nunca você vai estar contente. Quem compra um iPhone, todo ano tem troca. Alguns é profissionalmente, aí eu entendo. Mas tem gente que é só por vaidade, nem pode, mas está trocando. E a gente não pode ir na onda do mundo, irmão. A sua economia não é a economia do mundo, a nossa economia é a economia dos céus. 5 pães, 2 peixinhos, Jesus alimenta uma multidão. Será que esse Jesus que alimentou uma multidão com 5 pães, 2 peixinhos, mais 7.000 homens, não é capaz de alimentar você? Mas aí eu vou abrir mão da minha salvação, vou abrir mão da minha fé, vou abrir mão da minha comunhão com Deus por um prato de lentilhas? Não é por aí não, irmão. Não é por aí não, irmão. Vocês estão entendendo, amados? Não parou de chover, né? Estava doido de chover, isso que é para a gente continuar. Esse irmão do filho pródigo, esse irmão do filho pródigo, ele andava solitário, irmãos. Aqui diz que ele vinha do campo, ele vinha sozinho. A pior coisa que tem é um homem andar só. Às vezes o conselho do mundo dizia, é melhor andar só do que mal acompanhado. Show de bola. Eu pratiquei isso durante muito tempo. Mas você precisa ter network, você precisa ter amizade, você precisa conhecer pessoas de bem e confiar nela e ela confiar em você. Ele estava na casa do pai, mas não tinha comunhão com o seu pai. Muitos também estão assim na igreja, não têm intimidade com Deus, não desfrutam da alegria da salvação. Ou você esqueceu do dia que você confessou Jesus? Eu não esqueço.
A cena daquele dia está tatuada na minha memória, eu não esqueço, não tem como eu esquecer. Você se esqueceu do dia que você se batizou, eu não esqueço, eu lembro. Eu lembro que a Auxília batizou comigo, eu lembro que o irmão meu se batizou comigo, eu lembro que um tio meu se batizou comigo. E ainda ontem o pastor que me batizou ligou para mim. E a gente ficou uns 20 minutos conversando. E ele falando de A, de B, de fulano, de cicrano. Me convidando para ir. No sábado eu disse: ô pastor, não posso ir porque eu tenho uma aula. Mas qualquer dia a gente combina aí, a gente vai. A alegria da salvação. Você não lembra como Jesus te perdoou, te lavou, te sujou, melhor dizendo, te limpou. Havia um homem, dizem que aquele homem era o cego. Desculpa, era alguém que tinha lepra. Um dos 10 que foi curado da lepra. Vocês lembram dessa história? 10 leprosos procuraram Jesus. Jesus diz: apresenta-se ao sacerdote, leve a oferta correspondente. 2 voltaram e agradeceram. Dizem que um daquele é o Simão, se não me engano o nome dele. Aí entra a mulher pecadora, chora nos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, lembra? Ele não beijou Jesus, ele não pôs água para lavar os pés de Jesus. E aquela mulher, aí Jesus olha assim para ela e diz assim: filha, perdoados estão os seus pecados, porque a quem muito foi perdoado, muito amou. Ou você acha que a sua dívida era algo que você podia pagar? A sua dívida espiritual com Deus, você acha que era, não, R$1.000 eu resolvo? Não, filho, era impagável. Por isso nunca perca essa alegria. Era uma conta impagável, não tinha como pagar. Nem a alma pura de uma criança podia comprar a sua alma, redimir o seu espírito. Jesus pagou o preço de redenção, e tem gente que esquece disso. Não tem mais alegria. O tempo vai passando, você não pode ficar cru, duro, como um barro que viu muito sol, que sumiu a água. Você tem que ser quebrantado, irmão. Meu pai, até hoje, você começa a falar de Jesus para ele, começa a chorar. Meu irmão fez uma música para ele, O Crente Chorão. As pessoas falam de Jeremias como o profeta chorão. Eu prefiro chamá-lo de o profeta das lágrimas. Se você ler o livro de Jeremias, o profeta das lágrimas, Jeremias, o ministério dele todo, praticamente ele chorou. Porque o povo estava se desviando, o povo estava pecando contra Deus. Ele jovenzinho, e Deus o chama muito jovem, e diz assim: Jeremias, você não vai casar, porque se você casar, você vai ver sua mulher sendo estrupada e os seus filhos sendo levados escravos. Para você não ter essa dor, fique solteiro. Você está entendendo, filho? E ele pagou o preço. E ele pregando para a sua geração e falando de Deus, falando, se conserte. O povo pega ele e joga dentro de uma cisterna, dentro de um poço, querem matá-lo. Deixa eu dizer uma coisa para você: há um profeta aí dentro do teu coração. Você não pode deixar que ele morra, se esfrie, se apague. Você tem que ressuscitar esse homem vivo que está aí dentro de você, essa mulher, esse profeta. Quando foi para você nascer, Deus disse: eu preciso de alguém para pregar na geração dele. Deus permitiu que você nascesse. Eu não era nem para nascer, porque eu não era filho de um casamento legítimo, filho de aventuras do meu pai. Mas Deus pegou o filho daquela que não era nada, que não tinha nome, e disse assim: eles são meus. E o 7º filho que nascer, esse é que vai ser meu mesmo. Ele pegou. Nós tinha tudo para dar errado. Nós tinha tudo para ser mal.
Imagine crianças da idade de Israel, sem pai e mãe junto, 3, 4 irmãos dentro de uma casa sozinho, tudo escadinha, tu imagina, 2, 3 meses morando sozinho, sem pai, sem mãe. Eu olho para essas coisas que aconteceu comigo assim, Deus, tu me passou na casca do alho, só pode ter sido. Dores, rejeições, etc, humilhação, não sei o que. Deus passou assim, eu passar, você vai passar, mas tem alguma, mas você vai vencer. Por isso, qualquer sinalzinho de alguém que é pérfido, a gente sente o cheiro no ar, filho. A gente sente quando a pessoa está com a malícia. A gente não foi criado dentro de uma casinha com tudo, não. Nós fomos criados no meio da rua, vendo as injustiças, vendo o mal de perto, mas Deus nos protegendo para que nós não entrássemos no mal. Sabe o que as pessoas diziam quando eu vim morar com França? França, você vai se decepcionar com esse menino, você vai ser um bandidinho. Quem envergonhou foi eles. Porque quando Deus escreve a nossa história, e quando a gente tem esse temor no coração, embora que eu não sabia, se eu soubesse, se alguém tivesse me falado de Jesus, me ensinado assim, cara, é assim, Deus é assim, rapaz, a minha vida tão jovem seria outra. Mas eu só vim cair as escamas dos meus olhos com 30 anos. E tem gente que já caiu as escamas, mas ele foi lá e pegou as escamas e botou de novo. Não quero ver mais não. Não pode ser assim, irmão. Vocês estão entendendo, amados? Esse jovem que ele vivia dentro da igreja, vamos dizer, da casa do pai, mas ele não sente dono do que é do pai. Você está na casa do seu pai, claro, tem alguma coisa lá assim, quem não convive direto com o pai, ele não vai chegar lá e pegando qualquer coisa, mas o pai, não, filho, pode pegar, não, isso aí é seu. Quem mora com o pai, quem teve um pai, sabe como é que é. Os filhos pegam, tem liberdade para pegar qualquer coisa, não há nada privativo. Esse jovem, ele vivia assim dentro da casa do pai. Ele era rico, porque o pai pegou a herança, dividiu, deu para o filho mais novo. A herança do outro filho estava lá. Que se você não entende de herança, é mais ou menos assim: pai 50%, os outros 50% divide com os filhos. Vocês estão entendendo? O pai pegou os 50% dele e deu para o filho mais novo. Ele não pegou a metade daquela herança que era dos 2 filhos e deu para um e deixou o outro com pouco, não. Ele era rico, mas estava vivendo na miséria. Ei, você é rico, irmão. A Bíblia diz em Efésios que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora preste atenção, ó. Jesus vai dizer assim, ó: se vós, sendo mal, não sabe usar das riquezas terrenas para angariar, conquistar as coisas aqui na terra, quem lhes concederá as verdadeiras riquezas para vocês? Existe um nível de administração espiritual que Deus quer dar para nós, mas quando Ele vê que você não é digno, porque você não sabe administrar o seu tempo aqui, você não sabe administrar as suas finanças aqui, você não sabe administrar as suas emoções, Ele diz: eu não posso te confiar a herança plena. Deus poderia fazer assim na sua vida, ó. Você está morando numa casa boa, andando num carro bom, está com o bom e do melhor. Você poderia estar com um ministério poderoso. Aí Deus olha assim: não, está travado isso aqui sobre você.
porque você não passou nesse nível aqui. Existem níveis de intimidade, assim como tem anjos, arcanjos, serafins, querubins, etc. São hierarquias. A gente está engateando nas coisas de Deus, mas tem gente que nem engatear tá. Ele era rico, mas ele vivia na miséria, tinha a riqueza do pai à sua disposição. Você tem a riqueza do seu pai à sua disposição, mas vive como escravo. Era filho, mas não banqueteava com os seus amigos. Assim também muitos vivem na igreja sem experimentar os banquetes do céu, servindo a Deus por obrigação, sem alegria no coração, a cada culto. Propostas maravilhosas de Deus são feitas, mas a pessoa deixa sempre para o amanhã. Nunca está pronto para receber tudo que Deus tem reservado. Eu quero receber tudo que Deus tem reservado para a minha vida. Uma das coisas que talvez muitos não percebem lá no início, tem tudo a ver com essa passagem do filho perdido dentro de casa. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden e deu a ele o direito de desfrutar de todos os boas árvores que tinha lá plantadas no jardim. Aquelas árvores foram plantadas por Deus, mas já percebeu que ele focou o que não podia. Deus disse a Adão: ó, todas as árvores você pode comer, meu filho, só nessa. Aí a pessoa foca em quê? Na que não pode. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas para o nosso ensino. Davi, no auge da sua conquista, cobiça a mulher do próximo. Deus perdoou? Perdoou. As consequências do pecado: seu filho vai deitar com suas mulheres, seu filho vai querer tomar o trono, um filho mata o irmão, um filho estrupa a minha irmã. Deus perdoou? Perdoou. Prepara-te que o que você está plantando você vai colher. Deus vai perdoar se você se arrepender? Vai, mas vai ter consequências. Vai ter consequências. Eu espero que seja antes de as consequências serem tão graves, a tal ponto de você não poder mais se erguer. Eu sempre disse aqui, ensino para a igreja: existe uma linha de transição. Quem ultrapassou essa linha, não volta mais. Sansão ultrapassou, Judas ultrapassou, não consegue. Caim ultrapassou, Saul ultrapassou. Existe uma linha, filho. Não tem consequência nenhuma. Às vezes até as coisas melhoram, porque o diabo ele engana isso. O diabo ele não vai mostrar para Sansão que no final ele ia ter os olhos vazados e ia ser escravo. O diabo mostrou Dalila. O diabo mostrou Dalila, mas não mostrou os olhos dele furados. Não mostrou ele com correntes, que nem um burro, um boi, puxando um maço para rodar uma pedra de moinha para malhar o trigo do inimigo. Não, irmão. Não. Eu é que vou pisar na cabeça do inimigo, não o inimigo chegar a meus olhos. Você está entendendo, amados? Então, olha, uma das coisas que talvez muitos não percebem lá no início é justamente isso. O mesmo pai que saiu para abraçar o filho pródigo arrependido, saiu para conciliar o filho que estava rejeitando o irmão. O pai do filho pródigo, quando o vê de longe, diz que ele correu para abraçá-lo. Ele todo envergonhado.
mandou botar roupa nova nele, calçado, anel no dedo, mandou matar o boi. O mesmo pai que saiu para receber o filho pródigo, agora sai da festa para ir tratar com o filho que está dentro da igreja, está dentro da família, mas está emburrado lá fora, não quer se alegrar com toda a família. O filho lá fora, o mais velho, revoltado. Lá dentro tem o arrependido. Lá dentro tem um filho com o coração quebrantado, festejando a restauração. O outro ficou do lado de fora, perdido, com o coração endurecido, rejeitando o favor do pai. Queridos, que é um conselho nesta noite: não siga o exemplo do filho, do irmão, do filho pródigo. Não siga. Nós precisamos valorizar a casa de Deus, a presença maravilhosa de Deus. A pessoa às vezes diz assim: você sabia que quem atrai a presença de Deus para a sua vida é você? Quem atrai a presença de Deus para você é você. Nem os músicos, nem quem está aqui pregando, nem quem está aqui louvando que vai trazer a presença para você, não é você. Você que deu o seu culto no meio de semana, você que fez a sua adoração. Quando você vem para a igreja, você vem só todos juntos, todo mundo junto. Mas entra frio, sai morno, volta morno, continua frio, apagado, sem vida, sem perspectiva. Não, irmão, isso não é para acontecer, isso não deve acontecer. Deus, Ele chama o seu povo para um acerto. Deus chama o seu povo para tratar. Nós precisamos valorizar a casa de Deus, cuidar da casa de Deus. Nós precisamos fazer com que a casa de Deus sempre tenha o melhor. Deus sempre tem o melhor preparado para nós, e que nada venha roubar do nosso coração o sentimento de comunhão. Devemos sempre se alegrar com a alegria dos nossos irmãos, entender que às vezes nós não é ainda o nosso tempo de viver o que Deus está fazendo na vida de alguém. Às vezes tem gente que vê o irmão lá, Deus está fazendo alguma coisa, e ele, Deus está fazendo na vida, ele não está fazendo a minha, porque chegou o tempo dele, ainda não chegou o meu tempo. Se eu não entender que há um kairos para cada um de nós, eu vou me angustiar, eu vou me sentir mal. Mas eu quero me alegrar com todos os irmãos. A nossa maior alegria é ver todos os irmãos bem. Você sabia disso? A nossa alegria é ver você bem espiritualmente, bem na fé, bem emocionalmente, bem no casamento, bem com os filhos. A nossa alegria. Amém. Eu estava lembrando essa semana, eu ia até perguntar, a irmã Gardênia um dia pediu oração pela filha dela, que machucou o joelho e tal, e a gente orou e oramos, e até aqui na igreja nós oramos, e agora ela está confirmando que a menina não precisou fazer cirurgia, que está bem, etc, está se recuperando, né? Não precisou. Amém? Deus é bom. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Como pode, Senhor? Pode
reconhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode, Senhor? Como pode me amar, Deus, sabendo